Olá, meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Leivino Silva e eu trago uma palavra poderosa para o seu Dia das Mães. Vamos falar de uma mãe guerreira, uma mãe que guardou o seu filho, uma mãe que protegeu e não entregou os seus filhos na mão daquelas pessoas que queriam matar ele. Eu estou falando da mãe chamada Joquebede, a mãe de Moisés. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva hoje, ative o sininho das notificações para você receber todos os nossos conteúdos aqui. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você nesse Dia das Mães se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2, versos 1, que diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Nós estamos falando de Joquebede, a mãe de Moisés, o homem que Deus usou como libertador do povo do Egito, dos hebreus que estavam no Egito ali. Deus levanta Moisés com mão forte para libertar aquele povo. Naquela época, o texto vai nos dizer que os hebreus cresciam muito no Egito, a ponto de Faraó tomar uma decisão. Faraó dá uma ordem, ele ordena para que matasse todas as crianças do sexo masculino, as crianças até 2 anos de idade. E nesse caos, em meio a essa situação, a Bíblia vai nos dizer que Joquebede, ela fica grávida, ela engravidou de Moisés. Imagina o medo, talvez. Imagina agora a angústia de Joquebede, sabendo que o seu filho também estava correndo um grande risco de ser morto, através ali da ordem que Faraó tinha dado, que todas as crianças teriam que ser mortos, para que os hebreus não crescessem mais. Estava crescendo muito, estava começando a ter poder ali no Egito. Só que esta mulher, Joquebede, ela nos ensina muito a não abrir mão dos nossos filhos. A Bíblia fala que ela esconde o seu filho, ela guarda o seu filho, ela vai proteger o seu filho na sua casa. E durante 3 meses, ela está ali com o seu filho guardado, protegendo, porque ela entendia que um filho não é simplesmente um filho, mas é herança do Senhor. É alguém da qual o Senhor guarda e protege. Ela sabia que o seu filho era um projeto de Deus. Enquanto aquele garoto estava escondido ali, Moisés, a Bíblia fala que o garoto crescia, ou seja, o projeto de Deus cresce quando nós escondemos, quando nós não compartilhamos com qualquer um, quando nós sabemos que aquilo que está nas nossas mãos foi o Senhor que nos deu. E se o Senhor nos deu, é para um propósito. Entenda que Deus vai te dar algo. Entenda que talvez nem tudo você compartilha com alguém. Tem coisas que só você e Deus precisa saber. E durante 3 meses esse garoto está escondido ali, até o ponto dela não aguentar mais, não suportar mais esconder aquele garoto. A situação chegou num tal momento que Joquebede vai ter que tomar uma decisão. Quando nós tomamos uma decisão, Deus já prepara uma oportunidade para nós lá na frente. É tempo de você tomar uma decisão, mamãe. É tempo de você começar a tomar uma decisão. Ela tinha que liberar o garoto. Ela tinha que deixar que o garoto fosse. Todas as crianças da época eram jogadas no rio. E ela prepara um cesto. Ela prepara aquele cesto, ela passa tumbe naquele cesto. Ela pega pinche e passa também naquele cesto, para que o cesto não afundasse. Uma mãe que tem estratégia, uma mãe que sabe, eu coloco meu filho lá no rio, mas é como se eu estivesse entregando
nas mãos de Deus, porque ela vai lá e usa uma estratégia, pede a sua filha chamada Miriam, irmã de Moisés, para ela ficar de olho no garoto, e ela coloca o filho não em qualquer lugar do rio, ela coloca num ponto estratégico. Nós temos que saber que uma mãe que tem estratégia é uma mãe que ora, é uma mãe que busca, é uma mãe sábia, é uma mãe que sabe o valor que tem um filho. E quando ela coloca ali, ela diz para Miriam: fica de olho no garoto, não deixa que nenhuma pessoa toca nele. Ela coloca o garoto ali no ponto estratégico, aonde a filha de Faraó descia todos os dias para tomar banho ali. E a filha de Faraó, quando ela chega ali, ela avista aquele garoto formoso. Moisés era um garoto bonito, diz a Bíblia, e ela pega aquele garoto e leva para o palácio. A fé não anula o nosso planejamento. Aquela que ora também ensina, disciplina e orienta. Uma mãe que tem fé é uma mãe que ora, é uma mãe que ensina, é uma mãe que disciplina. E isso tudo o Joquebede ensinou para Moisés. Ela deixa Moisés ir no tempo certo, no momento exato. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então Joquebede sabia que esse garoto que estava escondido, chegaria um tempo dela deixar esse garoto ir. E vai chegar um tempo, mamãe, que você tem que entender que o seu filho chegou a hora de ir. Talvez começar a estudar. Como é difícil deixar a criança o primeiro dia ir para a escola, talvez o início de um trabalho, talvez esse garoto tem que ir se casar, trabalhar, talvez esse garoto vai sair para cumprir uma missão da qual Deus determinou para ele. Joquebede nos ensina que no momento certo ela entrega aquele garoto, ela coloca aquele garoto, ela prepara aquele garoto e coloca ele ali no rio. Ela estava dizendo: eu estou entregando ao nosso Deus, eu estou confiando em Deus, que Deus é poderoso para cuidar desse garoto, para cuidar de Moisés, talvez melhor do que eu, com certeza. Deus, ele cuida melhor do que nós. Nós, as mães, têm que entender que Deus é aquele que tem um tratamento especial. Deus é aquele que sabe o que é o melhor para mim, o que é o melhor para você. Não tem uma influência poderosa. Ela molda o caráter, a fé e o futuro dos seus filhos. Mãe que confia em Deus em meio ao caos. A mãe que confia no Senhor em meio às turbulências na vida, em meio às dificuldades. Talvez você tenha um filho que está no mundo das drogas, talvez você tenha um filho que desviou dos caminhos do Senhor, mas você tem que acreditar. Em meio ao caos, você tem que saber que Deus está protegendo o seu filho. Deus está guardando o seu filho. Nesse dia tão especial, no Dia das Mães, eu creio que muitas Joquebede Deus está levantando nessa nação. Mães que oram, planejam e educam com fé. Mãe não é só criar o filho, mas mãe de verdade é aquela que ora, é aquela que paga um preço, é aquela que tem fé, é aquela que educa, é aquela que confia. Mães que entregam seus filhos ao Senhor, que confia nele, naquele que tem poder para guardar, para proteger. Então Deus abençoa a sua vida. Mães que estão moldando futuros pastores, missionários, líderes, cidadãos e servos de Deus. Eu creio que Deus está levantando uma geração de Joquebede, uma geração de mães de Moisés, uma geração que sabe guardar o garoto, sabe proteger, mas também entende o tempo de tomar uma decisão, o tempo de entregar aquele filho aos caminhos do Senhor, sabendo que os nossos filhos é alguém que é chamado por Deus. Joquebede, ela nos ensina, ela dá sabedoria às mães, dizendo: protege o seu filho, guarda o seu filho, guarda ele. Você não precisa morar em um palácio, mas a sua
fé, a sua entrega, a sua dedicação estão escrevendo uma nova história de uma nova geração de Moisés. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo nesse dia de hoje. Deixe aqui um amém. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações. Em nome de Jesus. Um feliz Dia das Mães.